também os estúdios do Café com Jornal, na nossa TV Bandeirantes, Luiz Megali e toda a sua equipe, bom dia também ao Rafael Colombo e a toda a equipe do Band News TV. Sintonizem agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes, vocês terão as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo, amanhã chuvosa aqui em São Paulo. Também desde ontem estamos com transmissão direta no Facebook, não é isso, Carla Bigato? É isso aí, facebook.com/Rádio Band News FM, tá ali em cima a câmera. Pronto, deixa eu dar um adeus ali para a câmera do Facebook. Bom dia, Facebook, bom dia a todos, obrigado por seu carinho. Mande para cá sua mensagem, suas queixas, suas críticas, a gente adora suas mensagens aqui. Quando criticar o Barão, pode bater firme, não tem problema, que a gente gosta. Bom, minha gente, rapidamente aqui, acelerar um pouco, que eu já comecei atrasado por causa da Carla, né? Culpa dela. Ontem o ministro relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki, participou de um evento no âmbito da OAB, se não me falha a memória, ouvi rapidamente o comentário da localização, mas falou sobre foro privilegiado no Brasil, respondendo a uma pergunta de uma pessoa que estava na plateia, na sua palestra, né? E ele discorreu a respeito dessa peculiaridade da legislação, e é uma peculiaridade porque ela não é uma prática global, ela é peculiar a alguns países, ela se dá em alguns países, dizendo que de fato é preciso rever o estatuto do foro privilegiado no Brasil, porque há alguns excessos, alguns exageros. Já se discutiu aí em algumas pesquisas e reportagens o fato de que 22 mil pessoas, cerca de 22 mil pessoas, possuem foro privilegiado no Brasil. Eu fui dar uma olhada hoje no que há de publicações a respeito do assunto. Encontrei um pequeno texto no site Politize, assinado pelo Bruno André Blume, que é o editor de conteúdo desse site Politize, e ele está dizendo lá o seguinte, que são cerca de 20 a 22 mil pessoas com foro privilegiado no Brasil, e isso inclui, minha gente, além dos parlamentares, que são e ministros de Estado, e presidente da República, vice-presidente e tal, que são as figuras que mais afloram na discussão do foro privilegiado como detentores desse privilégio, usufruem também dessa prerrogativa membros do Ministério Público, membros dos tribunais estaduais, desembargadores, prefeitos, membros dos tribunais de contas estaduais e, eventualmente, municipais, membros de tribunais regionais, enfim, uma casta de servidores ou de figuras que estão no setor público, porque os parlamentares não são servidores públicos, estão ali transitoriamente, né, dependem do mandato, mas figuras que integram os três poderes e que, numa quantidade que não se vê em nenhum outro lugar do mundo, são tratados pela justiça, pelos processos de investigação, de uma forma diferente daquela que é dedicada ao cidadão comum, ao chamado contribuinte, que é um sinônimo de idiota. Aqui no Brasil, o contribuinte é um idiota. É um idiota porque ele entra só com a grana, ele entra só com as obrigações, ele entra só com os deveres, cabendo ao mundo estatal, ao mundo público, ao mundo oficial, usufruir das vantagens e das diferenças que essas vantagens possam produzir. Vejam que, segundo esse texto do Bruno André Blume, no Politize, poucos países têm foro privilegiado nas características que o Brasil apresenta. E esses poucos países citados por ele, entre outros, e não vi nada além desses, estão Colômbia, Argentina, Portugal e por aí vai. Quando você cai nas grandes democracias do mundo, né, você não encontra nada semelhante ao foro privilegiado da forma como ele se dá no Brasil. Ele concede, repito, a figuras do poder público em várias instâncias e em vários poderes, tramitações, privilégios, status que não são aqueles aplicados ao cidadão comum, ferindo, portanto, um princípio constitucional dos mais caros, que todos são iguais perante a lei.
Se todos são iguais perante a lei, como determina a Constituição, a gente tem no próprio foro privilegiado uma semente de transgressão constitucional, não fosse apenas de natureza moral e ética, né, de lógica, de ferida à lógica, já teríamos ali algo que, por princípio, soa meio absurdo. Claro que você pode entender que um presidente da República, né, que um vice-presidente da República possam estar ali protegidos por alguns procedimentos, alguns ritos processuais que os protejam, os preservem de determinadas instâncias, determinadas iniciativas no plano legal. Você pode até estender um pouco isto a um ou outro elemento, ou uma outra figura ou categoria do Estado brasileiro, do ente público brasileiro, mas você fazer essa profusão de distribuição de carteiradas, chamadas foro privilegiado, para 22 mil caciques, não há tribo no mundo que sobreviva a esse tipo de coisa. E eu estou falando dessa palestra do ministro Teori Zavascki ontem sobre o foro privilegiado no Brasil e a necessidade dele ser repensado, revisto, porque ele tem se prestado, e a história do país, especialmente a história recente, mostra isso, ele tem se prestado não a garantir determinadas prerrogativas, né, determinadas proteções que seriam do interesse da sociedade, né, direcionadas a estes detentores do privilégio. Não, ele tem se permitido o foro privilegiado para blindar figuras do poder público da ação da lei. Blindar figuras do poder público da cobrança que a sociedade faz para que eles, como membros do poder público, sigam uma cartilha de conduta que deve ser até mais rigorosa, observada com maior rigor do que aquela que o cidadão comum no seu dia a dia observa. Então, na verdade, o foro privilegiado, ele deixou de ser uma proteção de interesse da sociedade voltada para agentes que a representam e passou a ser aqui no Brasil, historicamente tem sido aqui no Brasil, uma blindagem, uma couraça, né, uma trincheira que impede que a lei chegue até essas pessoas. Isso vale para juízes, isso vale para desembargadores, isso vale para membros do Ministério Público, vale para governadores, vale para prefeitos, vale para membros de tribunais de contas e vale principalmente para parlamentares no Brasil. Graças ao foro privilegiado, a quantidade de crimes e criminosos abrigados nos parlamentos brasileiros, especialmente no Congresso Nacional, permanece impune. Para você punir, na forma da lei, através do processo legal, figuras que detenham mandatos nesse país, é um parto. Tanto assim é que você não encontra na história das condenações e do cumprimento de pena provavelmente nem meia dúzia de parlamentares do país. Essa realidade está mudando um pouquinho de nada, de algum pouquinho de tempo para cá. O Supremo Tribunal Federal, que é sesquicentenário, tem mais de 150 anos, vem lá do Império, foi condenar o seu primeiro deputado do exercício do mandato, não tem 5 anos, 4 anos. Acho que foi aquele Danadoce, sei lá o que era. Levou 150 anos para punir o primeiro parlamentar em exercício de mandato no Brasil, hein? Onde nós sabemos que parlamentares em exercício de mandato já cometeram todos os crimes que vocês possam imaginar. Todos os artigos do Código Penal já foram feridos por figuras com mandato parlamentar neste país, nas várias instâncias. Vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e tudo mais. Eu estou falando desse assunto ainda em função da polêmica causada pela ação da Polícia Federal, que prendeu o chefe da Polícia Legislativa, a polícia que foi constituída no âmbito do Congresso Nacional para cuidar dos interesses dos parlamentares e do próprio Congresso como força armada. Ela está prevista na Constituição, aliás, amanhã parece que é o dia do policial legislativo, né? Eles soltaram um texto remetendo às origens da Polícia Legislativa no mundo, que vem lá do período de Luís XIV, parece na França, quando a Assembleia Nacional Francesa foi
foi, enfim, beneficiada, protegida pela criação de uma força policial própria, de uma força própria, para impedir que ela fosse invadida e tal. E tudo bem, uma origem bonita, uma origem republicana, uma origem democrática e tal, mas cá entre nós, o Luís XIV governou a França lá em 1500 e lá vai bolinha. Vê aí qual foi o período do Luís XIV, 1600 e tal, desculpe, 1500 não, 1600 e tal. Então não tem nenhum cabimento que valores que eram considerados ali pertinentes ou necessários em determinados períodos históricos, 1789, tem 3 séculos. É o Luís XVI? Não, foi 14 que criou a Polícia Legislativa, pelo que a gente estava vendo. Um Luís desse, Luís Haro lá na França, criaram a Polícia Legislativa. Usa-se a realidade que ensejou esta iniciativa como um fundamento contemporâneo, quando, na verdade, peraí, dá licença. Qual é a ameaça que os poderes da República, ou que as instituições da República, como a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, né, a própria Justiça como um todo, oferecem a um parlamento que possa estar cumprindo a lei, que possa estar andando de acordo com os códigos legais? Na verdade, o que a Polícia Legislativa tem feito dentro do Congresso Nacional é a mesma distorção que se vê na aplicação do foro privilegiado. Há um princípio de origem que poderia justificar a sua existência, o seu papel, né, suas responsabilidades, seus compromissos, mas esta origem acaba sendo conspurcada pela prática, pelo dia a dia, como tem sido. A Polícia Legislativa do Congresso Nacional não é uma polícia a serviço da sociedade brasileira, na defesa do parlamento que precisamos defender. A Polícia Legislativa tornou-se uma força armada, uma milícia, a serviço dos desvios dos parlamentares que a comandam, que indicam os seus chefes. Então, na verdade, eu disse ontem aqui, uma força armada que atenda a interesses de chefes que não são necessariamente chefes identificados como chefes de poderes armados pela estrutura legal, né? Que não atendem, que não servem à sociedade, que não são forças armadas republicanas, forças armadas públicas, são o quê? Milícias. Então, fica aí o Renan Calheiros esbravejando ontem contra a ação da Polícia Federal que prendeu o chefe da Polícia Legislativa por ações que a própria Polícia Federal e a Justiça Federal entenderam ilegais, abusivas, de obstrução de investigações da Lava Jato, quando, na verdade, o que tinha que estar se discutindo é a necessidade ou o papel, para não discutir a necessidade, senão vão dizer que eu estou querendo desempregar os policiais legislativos, mas pelo menos o papel, a conduta da Polícia Legislativa no Brasil. Há polícias de parlamentos pelo mundo, mas elas são quase que prediais. Elas são quase que prediais. A força policial, a guarda do Congresso americano está lá cuidando do prédio e tal. Vai ela tentar impedir o FBI de fazer uma investigação para impedir a prisão de um senador ou de um deputado corrupto nos Estados Unidos para ver se cola. Vai ver na própria França a origem da Polícia Legislativa se a brincadeira é desse jeito que é aqui. Então, querer transformar os valores que originaram a Polícia Legislativa lá na França setecentista, para proteger, defender a atividade do legislador contra a opressão do Estado, contra a possibilidade do executivo atuar, ou mesmo de outras forças atuarem contra a liberdade que ali tem que ser exercida e preservada. Querer usar esses valores, esses princípios, para garantir imunidade em investigação contra deputado e senador envolvido em corrupção, suspeito de corrupção, investigado por corrupção, evidentemente é um desvio absurdo, total, e não tem nenhum cabimento esse ataque de pelanca ontem do senador Renan Calheiros, ele próprio, um dos líderes, um dos detentores de lugar cativo no pódio das suspeitas por corrupção no Brasil. Eu entendo perfeitamente que o senador Renan Calheiros, e nesse sentido ele tem razão, construa um discurso de proteção, de inviolabilidade do Senado e da Câmara, do Congresso Nacional. Esse papel tem que ser do presidente do Senado, sem dúvida. E nesse sentido, tudo bem. Mas, por favor, verifique-se o contexto da ação que está em discussão.
Este contexto é um contexto que justifica plenamente que a Polícia Federal tenha agido. Afinal de contas, as instalações que possam ser apontadas como imunes às investigações não são invioláveis a qualquer custo. Isso não existe, isso não faz nenhum sentido. Vamos lá.